Não faz muito tempo, depois de um dia cansativo de trabalho, lembro de entrar no Twitter como sempre faço para ver as novidades, e me deparei com um post no mínimo estranho que dizia: a Lua deveria ser privatizada para ajudar a acabar com a pobreza na Terra, dizem os economistas. Privatizando a Lua. O tweet era do The Independent, um jornal conservador, com um link para um artigo da economista Rebecca Lowe. O argumento era de que o avanço de empresas como SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin exigia um sistema que permitisse a apropriação e lucro de terras lunares. A chamada do artigo foi o que eu descreveria como levemente viral. Não era exatamente um submarino com 4 bilionários presos visitando o Titanic, mas chamava a atenção. O tweet viralizou e despertou debates sobre a venda de terras na Lua. Os artigos subsequentes, em sua maioria, criticaram a propriedade privada lunar, enfatizando a oportunidade de repensar nossa economia espacial, e que é um desperdício deixar o mesmo sistema econômico que destruiu este planeta adicionar a Lua à sua contagem de corpos. Essa história destaca como diferentes fatores constroem narrativas, como a privatização da Lua, que ganham destaque na mídia mesmo sem despertar interesse inicial. Muitas vezes, notícias supostamente científicas são divulgadas para transmitir credibilidade, mas frequentemente carecem de base na realidade, expondo a deterioração do jornalismo atual. Curiosamente, nenhum tweet ou publicação mencionou o nome da empresa que encomendou o estudo sobre a privatização da Lua. Uma pesquisa mais aprofundada revelou que o artigo não foi publicado em uma revista acadêmica revisada por seus pares científicos, mas era apenas um panfleto do Adam Smith Institute, uma organização obscura que produz artigos e estudos duvidosos para promover políticas em benefício de grandes corporações e dos super ricos. O Adam Smith Institute não é o único nessa linha de trabalho, pois muitos think tanks têm sido presença constante na política. Embora existam think tanks em todo o espectro político, eles se popularizaram especialmente entre a direita política, que disfarça propaganda como pesquisa e que possui recursos financeiros substanciais para promover suas ideias. Você provavelmente já ouviu falar de algumas dessas organizações como o Instituto Milênio, o Renova Brasil e o MBL. Bilionários como Jorge Paulo Lemann investem nessas instituições acadêmicas falsas para moldar políticas que atendam a seus interesses privados, buscando a redução de impostos, a eliminação de regulamentações e até mesmo a aprovação de privatizações de estatais como a Eletrobras, por preços muito abaixo do mercado, visando economizar ou se apropriar de bilhões de reais do poder público, do nosso dinheiro. Essas organizações exercem um impacto significativo na política, moldando políticas públicas e ideias que muitos aceitam como senso comum, apresentando-as como baseadas em evidências científicas. É fundamental examinar a origem dessas instituições para compreender a posição obscura, porém altamente influente, que esses falsos especialistas ocupam em nosso sistema político. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir que, se você está gostando deste vídeo e de mini-docs como este, inscreva-se no canal e deixe seu like, pois isso ajuda a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Uma breve história dos think tanks. Durante o século XX, a elite econômica nos Estados Unidos e na Europa adotaram cada vez mais o libertarianismo, também conhecido como neoliberalismo. Essas filosofias políticas consideravam que intervenções estatais na economia como a tributação progressiva, o fornecimento de benefícios de desemprego, as regulamentações de saúde e segurança no local de trabalho, negavam aos milionários o direito fundamental de enriquecerem ainda mais. No entanto, eles precisavam apresentar essa visão egoísta de uma forma mais maquiada ao público em geral. Um personagem-chave nessa campanha foi o empresário britânico Anthony Fisher. Ele se interessou pelo neoliberalismo ao ler uma versão resumida de The Road to Serfdom, de Friedrich Hayek, considerado o texto sagrado desse movimento. Fisher encontrou Hayek em uma palestra na London School of Economics e explicou que o livro o inspirou a se dedicar à política. No entanto, Hayek convenceu Fisher de que ele poderia ter uma influência maior na política, ao usar seu tempo e riqueza para fundar um instituto de pesquisa dedicado a produzir evidências que apoiassem políticas de direita. Assim nasceu o Institute of Economic Affairs, IEA, criado por Fisher, e que teve um sucesso estrondoso. Durante 2 décadas, o IEA empreendeu uma campanha silenciosa, porém dedicada, para popularizar ideias econômicas de livre mercado entre os políticos britânicos.
Esses esforços foram recompensados em 1979, quando Margaret Thatcher se tornou primeira-ministra e começou a implementar muitas das políticas defendidas pelo IEA. Fisher não parou por aí e internacionalizou esse modelo de propaganda com fachada acadêmica, fundando o Manhattan Institute nos Estados Unidos, o Fraser Institute no Canadá e o Center for Independent Studies na Austrália. No total, Fisher foi creditado por contribuir para a fundação de 150 desses institutos em todo o mundo, todos com o objetivo de fornecer evidências acadêmicas para apoiar os argumentos dos defensores do capitalismo desregulado. O mais influente desses institutos, no entanto, não era um dos que Fisher criou. A Heritage Foundation foi fundada em 1973 com uma doação de $250 mil de Joseph Coors, então presidente da Coors Brewing Company. A Heritage Foundation aperfeiçoou o modelo do think tank moderno. Em vez de se concentrar em estudos em formato de livro e pesquisas originais, a fundação priorizou a publicação e circulação de resumos de políticas. Esses panfletos curtos continham evidências para apoiar ou criticar projetos de lei em discussão no Congresso dos Estados Unidos. Eles eram distribuídos para políticos e jornalistas, a fim de moldar a conversa política e midiática em torno desses projetos de lei. Assim como o Institute of Economic Affairs no Reino Unido, a Heritage Foundation e outros think tanks de direita desempenharam um papel fundamental na popularização das ideias neoliberais entre o público americano. Esses falsos institutos de pesquisa utilizam táticas para influenciar quais políticas são aprovadas e quais são ridicularizadas como extremas ou impraticáveis. É importante considerar essas táticas ao analisar como esses institutos moldam a forma como certos tópicos são discutidos na mídia, incluindo o debate icônico em torno da privatização da Lua. Os think tanks influenciam as políticas por meio do envolvimento direto com os políticos, seja enviando documentos informativos, apoiando projetos de lei ou escrevendo propostas legislativas. Seu objetivo é educar as pessoas sobre os fictícios benefícios das privatizações e que os impostos baixos para bilionários são ideias positivas para a população em geral, o que claramente não é verdade. No entanto, o debate sobre a privatização da Lua, iniciado pelo Instituto Adam Smith, foi além das expectativas. Embora não tenham previsto a imediata adoção dessa política pelo governo britânico, a divulgação desse artigo fazia parte do outro lado do trabalho dos think tanks: influenciar as maneiras pelas quais falamos sobre política por meio da manipulação da grande mídia. Eles intervêm em debates políticos, organizam aparições na mídia para seus pesquisadores e até lançam participantes como candidatos políticos em várias esferas públicas. O verdadeiro poder dos think tanks reside na capacidade de mudar os termos do debate político ao longo do tempo, usando pesquisas questionáveis e manipulação midiática para fazer com que as demandas da elite pareçam fundamentadas em evidências. Assim, ações anteriormente consideradas chocantes, como a recusa em ajudar os mais pobres, tornam-se aceitas como senso comum. Tudo isso nos leva de volta ao Instituto Adam Smith e sua proposta de conceder o controle da Lua para os super ricos e grandes corporações. Conclusão: há várias explicações possíveis para as intenções do Adam Smith Institute ao promover a ideia de estabelecer direitos de propriedade privada na Lua. Talvez seja uma estratégia para chamar a atenção, usando a atividade espacial comercial como pretexto para falar sobre a propriedade privada de recursos naturais. Ou talvez seja o início de uma campanha para convencer o público sobre projetos como um autódromo de corrida do Elon Musk. Embora o trabalho de pesquisa e a organização que o divulgou em si sejam medíocres e com histórico de publicações de baixa qualidade e que atendem apenas os interesses corporativos, ainda assim, ela fez manchetes pelo mundo. Isso desviou tempo e esforço em uma discussão distante da realidade de todos, como a Lei de Propriedade Privada Lunar. Isso mostra que os think tanks têm o poder de definir os termos do debate político, usando seus recursos consideráveis para moldar as notícias e forçar seus pensamentos no público em geral. Espero que tenham curtido o conteúdo. E se você gostou desse vídeo e quer um vídeo 2 mostrando como as think tanks influenciam na política brasileira, deixe aqui seu comentário. Spoiler: algumas think tanks brasileiras elegeram dezenas de deputados em 2022. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre as políticas de esquerda e direita, clica no card aqui do lado.